Bom, obrigado pela presença de todos. Hoje a gente recebe a Cláudia Fusco. Ela tem uma formação bem interessante, como vocês viram. Ela é formada em jornalismo pela Casper Libero e ela fez mestrado em ficção científica e fantasia, em literatura inglesa de ficção científica e fantasia, na Universidade de Liverpool. Então, hoje ela vai contar um pouco sobre a relação da ficção científica e da astronomia para a gente. Obrigado por ter aceitado o convite, mais uma vez. Oi, pessoal, tudo bom? Como eu disse, sou a Cláudia. Desculpa, eu esqueci um detalhe. O pessoal da editora Blucher trouxe um livro para a gente sortear no final da palestra. Então, assinem a lista. Se vocês quiserem ganhar o livro, a gente vai sortear no final. Então, a gente não sabia disso, tá? Para surpresa. Então, sou a Cláudia, né? Como falou, aliás, queria agradecer, né, ao pessoal da astronomia, né, Felipe, pelo convite. Estou me sentindo em casa, né? Ficção científica e astronomia tem muito a ver, então vou ser meio espaçosa aqui. E, bom, na verdade, o que falar, né? É uma relação meio óbvia, né? Para todo mundo, assim, astronomia e ficção científica. E quando eu estava estudando lá na Inglaterra, a gente falava muito, né, da história, da ficção científica e como tudo nasceu. Então vai ser uma palestra meio sobre a história, assim, dessa relação, né? E quando eu estava lá, uma das primeiras aulas mesmo foi sobre uma pergunta muito básica, assim, que a gente demorou muito para responder. Talvez por ser pessoal de humanas, né, que não sabe muito bem responder as coisas numa linha só, uns 10, mas o que é ficção científica, né? A gente meio que se perguntou o que a gente estava fazendo ali também, né? E eu queria saber, assim, a opinião de vocês, para a gente começar. Quando vocês veem essa pergunta, o que vocês acham que é ficção científica? Assim, na opinião de vocês. É mentira. Mentira! Foi no lugar errado, gente. Ok, não, justo. Ó, até tem um autor, acho que é o Albert Camus, que fala que a ficção é a forma mentirosa de falar a verdade. Ó, tem que mudar tudo. O que mais? O que vocês acham que é ficção científica? Pode falar o que vocês quiserem, vocês pensarem. O que vem na cabeça de vocês? Uma mentira que pode virar uma verdade. Já evoluiu, né? Ok. Acho que é um bom começo, né? Ficção científica, na verdade, ela é super difícil de definir, porque existem muitas coisas que são ficção científica, né? Inclusive, uma das teorias mais renomadas, assim, do que é ficção científica, ela vai falar que ficção científica é tudo aquilo que você aponta e fala, isso é ficção científica, que é muito difícil de dizer mesmo o que é. Mas a gente tem, ao longo dos anos de estudo e tudo mais, algumas teorias que meio que fecham assim, esse assunto. A ficção científica, ela geralmente é três coisas. Ela é um tipo de literatura racional, né? Isso é bem relativo, né, quando a gente começa a pensar, mas ela preza pelo uso da lógica, da razão. Ela tende a ter uma inclinação para a aceitação das leis naturais. Então, se você quiser escrever uma história em que a gravidade, sei lá, não funciona do jeito que a gente conhece, você teria que explicar isso muito bem, né? E ela, em geral, é baseada em história e ciência, né? Foi meio sugestivo, assim, né? E, em geral, essas três afirmações são ditas em comparação com a fantasia, que é outro gênero fantástico, né? Então, a fantasia, por exemplo, ela não é racional, ela é totalmente inspirador. Não que a ficção científica não seja, mas ela é muito mais do sonho, né? Bebe muito mais da fonte do mito, da lenda, e não necessariamente aceita as leis naturais, né? Então você tem, sei lá, Senhor dos Anéis e tantas outras obras que não fazem tanta questão, né, das leis naturais. E ela não necessariamente é baseada em história e ciência, né? Às vezes mas ela tem uma gama muito maior de assuntos, né? Assim, de verdade, né, digamos assim. A ficção científica ela é mais fechadinha. E nisso, né, chegou-se a um conceito muito popular entre os estudiosos da ficção científica, que é o estranhamento cognitivo. O estranhamento cognitivo é aquilo que a gente sente quando abre um livro de ficção científica. Esse cara, esse Darko Suvin, ele chegou nesse ponto, né, que assim, quando você abre um livro de ficção científica, você é mergulhado, né, você entra nesse mundo em que vão te apresentar uma série de coisas novas
das quais você não tem exatamente certeza do que está rolando, mas ao mesmo tempo você tem um processo muito racional do que está acontecendo, né? Então, quando você lê, sei lá, Ray Bradbury, ou Arthur C. Clarke, né? Ou você vê um filme como... Prometheus não, gente, mas um filme melhor do que Prometheus, tá? você tem esse estranhamento, você quer entender, porque aí você sente que você tem que entender, né? Na fantasia, né, só para comparar um pouquinho, você não necessariamente tem que entender alguma coisa. A magia explica tudo, né? E ficção científica, não. Então, quando a gente tem essas ideias meio bem básicas, assim, do que é ficção científica e tal, os estudiosos chegaram a uma conclusão mais ou menos certa, assim, né? Ninguém concorda, afinal, pessoal de humanas, sobre qual que é a primeira obra de ficção científica consagrada, assim. Vocês têm alguma ideia do que pode ser? Qual obra que pode ser? É bem famosa. Não é história verdadeira. Não? A gente vai falar dela, pode deixar. Mas é uma bem famosona mesmo, assim, que segue todas essas... palestra. Quem já veio em palestra não vale, tá? Eu sei que vocês sabem. Tá bom, gente, vocês estão tímidos, eu vou falar. Frankenstein. Frankenstein assim, é só uma introdução mesmo, né? Porque Frankenstein não tem nada a ver com astronomia, mas a gente vai chegar lá. Ele é uma obra escrita pela Mary Shelley, né? Século XIX. Mary Shelley, para quem não conhece, ela era casada com um poeta super famoso, né, da época e tal. Inclusive amigo do Lord Byron, faziam várias festinhas juntos e tal. E essa foi a primeira obra dela. Ela escreveu meio no chute, assim, durante uma noite tenebrosa de inverno. Inclusive com o Lord Byron lá, né, eles estavam presos numa nevasca. E assim, Frankenstein foi recebido muito bem e muito mal ao mesmo tempo naquela época, né? Porque ao mesmo tempo que era uma coisa totalmente nova, que inclusive respeitava aquelas coisas todas, era uma ideia racional, teoricamente, ela respeitava as leis naturais da época, né? Então acreditava-se mesmo que alguém poderia, né? Acreditava-se no galvanismo, né? Que era uma das teorias lá dela, e também baseada em história e ciência. E ao mesmo tempo ela foi assustadora, apavorante, porque as pessoas achavam que depois disso realmente ia acontecer, sabe? Pessoas iam criar outras pessoas a partir de cadáveres, né? Então criou muita repulsa ao mesmo tempo, ao ponto que ela teve que reescrever boa parte da história, né? Ela teve que mudar muito do texto, porque inclusive começaram a acusar ela de várias coisas terríveis, do tipo... ela não tinha capacidade de ter filhos, então falaram, você está compensando, sabe, Frankenstein, você é vil, você é horrível, queima na fogueira. E aí, então ela reescreveu a história, em 1831 foi a segunda versão, que é a que chega pra gente hoje. Então, a primeira versão, essa de 1818, está muito perdida. Mas ela também é ficção científica, não só por todas essas coisas, né, que estão na história mesmo, também por não ser anacrônico dizer que ela é ficção científica, porque ela deslanchou, né, todas as outras obras parecidas, né, assim, mas também porque ela deu uma contribuição muito forte para a ficção científica dentro do enredo. Então você tem o Dr. Frankenstein, né, que é aquele cara que quer criar vida. Então ele começa a estudar, né, assim, a ciência, mas não a ciência, mas formas alternativas de criar vida. E ele vai procurando tipos de magia, sabe? Ele vai tentando por formas realmente alternativas, assim, e um professor vira pra ele e fala, você é um trouxa, sabe? O que você está fazendo, né? Você tem que ir atrás da ciência para as respostas que você realmente quer. E quando ele faz isso, ele consegue o objetivo dele, né? Então, toda essa metáfora, né, a busca pela ciência, né, e logo depois a fagulha, né, da vida, que é o grande invento, né, do Frankenstein, tem muito a ver com ficção científica, né? E tem, aliás, essa imagem da fagulha ela é super popular, né? Porque, inclusive, para quem não sabe, Thomas Edison era um grande fã de Frankenstein. Ele, inclusive, fez esse vídeo, né? Esse filme do Frankenstein, que tem 10 minutinhos, tá no YouTube, dá pra ver. E ele acreditava muito nessa ideia de fagulha da conhecimento, né? Da ciência e tal. Então, ele teve uma realmente grande contribuição, né? Mas vamos voltar a falar de astronomia, né? Astronomia, assim, acho que eu não preciso dizer muito, né, que o céu é aquele lugar espetacular que sempre chamou a atenção dos homens. Eu acho que é culpa das estrelas, porque ele era ao mesmo tempo totalmente acessível,
né? Assim, você sempre vai ver o céu se você sai na rua, né? Principalmente para os antigos, né? Que não tinham rua, mas tudo bem. Eles sempre viam o céu, e ao mesmo tempo totalmente inatingível, né? Porque era um grande mistério, eles não entendiam o que estava ali guardado, né? Os povos antigos e tal. E então, quando o homem acreditava, né, que o céu tinha coisas misteriosas guardadas, naturalmente o céu se tornava um lugar digno de deuses, né? Então, você vai ver no começo das histórias que são ditas sobre o céu e tudo, coisas relacionadas à mitologia, a deuses, a criaturas superiores a nós que merecem morar no céu, né? Você tem os gregos, né, falando dos deuses, do Olimpo. Você tem na mitologia nórdica também a mesma comparação, né, a mesma metáfora. Você tem na mitologia, na verdade no hinduísmo, né, na mitologia hindu, mas muitas referências a isso. Inclusive, para quem não sabe, os hindus foram os primeiros a inventar naves espaciais. Tá? Vou falar aqui para vocês. Porque eles acreditavam que os deuses se locomoviam em naves do tamanho de cidades, assim. Inclusive, essa era uma das formas que os humanos apareceram na Terra, né? Então, somos todos alienígenas, de acordo com eles. E tudo isso, né, para dizer que um grande passo na ciência, né, acredito que todo mundo que faz astronomia dá para saber disso, né, foi quando o homem aprendeu a dominar o céu, digamos assim, ou pelo menos entender o que ele queria dizer, né. Então a gente tem as primeiras tentativas disso, né. Então você tem Pitágoras, né, acreditando numa outra terra que estava escondida na órbita terrestre também, que só por conta da sombra não era visível, mas também poderia ter tantas coisas quanto a Terra, né? Você tem o Luciano de Samosata, que escreveu Uma História Verdadeira, né, que é conhecido como uma possível origem da ficção científica, né? E essa história verdadeira, né, que é provavelmente o título mais irônico da história da literatura mundial, assim, era sobre uma viagem à Lua, né, e como eles enxergavam a Lua, né, como os povos, né, gregos, né, os helenistas, tá, acreditavam que era uma viagem espacial. Aliás, é bem aceito, assim, na verdade. Muita gente fala no Luciano de Samosata como o primeiro escritor de ficção científica, mas é muito difícil dizer isso porque é um anacronismo, né, assim, ele não tinha a mesma consciência, né, a mesma intenção que os autores modernos, né, da época do período gótico, como Frankenstein. Então já é um pouquinho difícil. Mas a ficção científica, ela vai começar mesmo, assim, né, a própria ficção científica, que são basicamente as raízes, né, que a gente chama de ficção científica, na época da utopia, né, do Thomas More, e das descobertas do Novo Mundo, né. Então, foi esse tipo de literatura, né, que influenciou muito na criação da ficção científica, porque os homens daquela época imaginavam terras extraordinárias, né, fantásticas, e acreditavam que existiam muitos mistérios guardados no mundo, né, e realmente tinham, né, talvez não exatamente como eles pensavam, mas tinham sim. E o Thomas More, ele teve uma grande influência, né, não só por ter escrito Utopia, ele era uma figura muito famosa, né, na Inglaterra, né, ele era queridinho, né, do Henrique VIII e tudo mais, e ele defendeu as ideias dele, que eram uma sociedade justa, pacífica, por meio de transformações políticas, sociais, né, econômicas, inclusive religiosas, e foi levado, né, à morte, mais ou menos pelo que acreditava, né. E a utopia, ela é um subgênero da ficção científica hoje em dia, então você tem tanto... Hoje se fala muito, né, em distopias, né, tá muito na moda, assim, é o que todo mundo fala. Inclusive, distopia não é exatamente o contrário da utopia, ela não necessariamente... não acredita nas mesmas coisas que a utopia, talvez leve a uma utopia no fim das contas, mas ao mesmo tempo esse movimento da literatura do Novo Mundo, das viagens e tudo, ela deu margem para outro tipo de literatura que chega muito mais perto da gente, por isso eu vou dar um salto no tempo, um pouquinho só, falando um pouco sobre avanços da astronomia mesmo, né? Então você tem Copérnico, Galileu fazendo grandes descobertas científicas, né, e dando grandes saltos, né, na humanidade. Se trata de estudos do céu, mais uma barreira que o homem quebrou, mais uma forma de
vencer, né, a ideia de que o céu era uma coisa inatingível. Nesse tempo já existiam muitos conhecimentos, né, sobre como o céu funcionava, né, em relação à agricultura e tudo. Mas pela primeira vez a gente acreditava que o homem não era o centro do universo, né, as coisas estavam mudando um pouco. E, naturalmente, eram ideias muito polêmicas, né, porque era a ideia de criar ciência a partir do conhecimento, do experimento, da observação, né, da tentativa e do erro. E não necessariamente foi bem aceito, né, então talvez algumas pessoas aqui saibam da história do historiador Bruno, que acreditava que existiam, né, outros planetas e pessoas que habitavam esses outros planetas. Então, né, foi morto por isso, né, pelo que ele acreditava. E tudo isso foi base, né, para a ficção científica que hoje a gente vê mais perto da gente, né. Então, essas ideias polêmicas, elas renderam histórias muito peculiares, né. Você tem o Ben Jonson, na Inglaterra, que fez uma apresentação muito aplaudida para o rei James I, sobre esse mundo, né, que eles descobriram na Lua e tal. E por isso pessoas iam até a Lua dirigindo nuvens. É uma coisa meio poética, assim, se a gente parar para pensar. O Kepler, ele não sabia exatamente como a gente podia chegar na Lua, então ele botou todo mundo para dormir e teve um sonho de como era a vida lá na Lua, né? Ele usou muito da ciência que ele conhecia na época, né? Então é um trabalho que até hoje é bem reconhecido por isso, assim, né? Ele fez um uso muito forte do que os outros teóricos estavam falando e tal. E tem o Man in the Moon, do Francis Godwin, é assim mesmo que se escreve, tá, gente? É Moon. Em que ele também fala de viagens até a Lua, né? Por meio de gansos. Né, pessoas com gansos gigantes iam até a Lua. Isso, inclusive, não é uma ideia nova, o hinduísmo também fala disso. Falei que eles inventaram muita coisa, né? Mas, isso dito, vamos lá, esse pulinho no tempo, né? Vamos falar de ficção científica de verdade. A gente tem como essas grandes referências do século XIX, né? Esses dois caras, o Júlio Verne e o Wells. Eles faziam tipos muito diferentes e muito próximos ao mesmo tempo de ficção, né? O Júlio Verne, ele chamava tudo aquilo que ele escrevia de voyage extraordinaire, né? Que eram as viagens extraordinárias, né? Que ele se permitia, né, viajar para todo tipo de lugar. Então, para o centro da Terra, para fora da Terra, para tudo quanto era lugar. E o Verne, ele não tinha muito limite, assim, né? Assim como a zoeira, ele não tinha muito limite. Porque ele realmente não se deixava bloquear, assim. Ele acreditava na ciência, ele estudava a ciência, mas ele se permitia, sabe? Então, ele não precisava falar exatamente como as coisas funcionavam para fazer grandes naves, balões voarem pelo céu até a Lua. Já o Wells, ele era muito mais coxinha, vamos dizer assim, né? Ele era um entusiasta da ciência, ele acreditava mesmo, né, no poder da ciência da época do século XIX, né? Eram tempos muito empolgantes, né? Então eu imagino que, né, na verdade, vários desses tempos foram muito empolgantes. Imagina o Copérnico descobrindo as coisas sobre o espaço, né? Imagina o Wells acreditando, né, na época da Reforma, né, depois da Revolução Industrial, como era o mundo, como estava mudando, né? Então ele era muito entusiasmado por esses assuntos e escreveu algumas das maiores obras de ficção científica que a gente tem notícia, né? E não só isso, ele criou mesmo as bases do gênero. Tem uma coisa muito interessante sobre o Wells, é que ele era realmente um sonhador, assim, né, cientificamente falando, porque grande parte dos trabalhos dele foi escrito nos primeiros 6 anos de carreira, né? Então, tudo que a gente lê hoje, sabe, A Máquina do Tempo, Guerra dos Tronos, na verdade, Guerra dos Mundos, foi escrito nesse período de 6 anos, né? E o que aconteceu foi o seguinte, ele ficou muito popular, né? Começou mesmo a difundir as ideias dele de uma forma muito, muito boa, assim, né? Muito famosa, ele ficou muito famoso nessa época. E ele percebeu que ele estava realizando um grande sonho dele, que era entusiasmar outras pessoas, né? Procurar saber mais sobre ciência, estudar e tudo. Só que ele percebeu também que a literatura tinha seus limites, ao contrário da zoeira. Porque ele não poderia influenciar todo mundo, ele não poderia mudar o mundo por meio de livros, né? Então, ele acreditava que ele deveria ser um cientista, mas ao mesmo tempo ele estava muito ligado à ideia de literatura e isso foi deixando ele cada vez mais deprimido. Então, depois desses 6 anos, ele não trabalhou em nada mais expressivo, assim, né? Ele teve um problema muito sério, assim, de motivação, porque ele acreditava mesmo que a ciência podia
a forma como ele falava de ciência podia mudar o mundo e não estava mudando tanto assim. Mas estava mudando um pouquinho. Porque esses dois caras, né, eles falavam de tipos diferentes de ficção, né, e tal. Mas teve um cara que resolveu juntar todos eles no mesmo saco. Esse cara. Que figura, né, gente? O Hugo Gernsback, ele é muito famoso entre autores de ficção científica, né, escritores e tal, porque é por causa dele que tem os prêmios Hugo de ficção científica, não sei se vocês conhecem. Até hoje, né, as pessoas que mais se destacam no mundo da ficção científica são premiadas por causa desse cara. E ele era um visionário mesmo, assim, ele era um grande editor de ficção científica. Foi ele que, na maior parte... eu já tive uma ideia. Peraí, gente, deixa eu fazer uma coisinha. Ele criou essas revistinhas aqui, que eu vou passar para vocês, se darem uma olhadinha. São revistas pulp, né, de ficção científica, o que eram muito populares, né, na época dele. Isso aí já é um pouquinho do comecinho do século XX, né, então anos 20 para os anos 30. Essas revistinhas dele, né, ele tinha uma que chamava Amazing Stories, era uma das mais vendidas, era muito baratinha, né, muito... Vocês vão ver que o material dela não é o melhor do mundo, assim, mas eram muito baratinhas e eram muito fáceis de ler. E o Gernsback, por ser muito conhecido como editor, tinha muito crédito na sociedade de literatura, né. Você pode dizer a mesma coisa dos escritos dele, assim, os textos dele eram meio chatões. Tem um, inclusive, que chama Ralph 1244C, 41, uma coisa assim, 14. 41, mais. Esse é o nome esquisito do cara, que é o personagem protagonista da história do Gernsback, que ficou mais famosa, que era basicamente um panfleto de coisas legais que iam acontecer no futuro. As pessoas estavam meio odiadas disso. E não era exatamente o que a gente chama de literatura, mas ele ficou muito popular por causa disso, né? E, ao mesmo tempo que ele não era um bom escritor, mas era um ótimo editor, ele era um péssimo pagador. Então, enquanto ele criava nessas revistinhas e tal, ele ficou devendo para muita gente, assim, muitos escritores, né? Então, ele tinha cunhado essa maravilhosa expressão, né, que é science fiction, que é tudo que eles, né, agrupava todas as coisas que o Verne tinha escrito, que o Welsh tinha escrito, que ele estava escrevendo. E ele perdeu os direitos desse termo, porque ele foi processado por todos os autores que ele publicou. Então, ele teve que mudar, né, de áreas um pouco. Pois é, gente, acontece com todo mundo, né? Ele teve que mudar de áreas um pouco, criou uma nova revista, criou um novo termo, science fiction. Muito mais moderno, muito mais arrojado, né? Então, porque ele não podia mais usar mesmo esse termo, né? Quem assumiu no lugar dele, e essa coisa é muito importante isso, gente, foi o John W. Campbell. John W. Campbell, ele era totalmente o contrário desse cara. Enquanto ele era entusiasmado por falar de quais eram as naves espaciais que iam brilhar no anos 2000 e tudo mais, o Campbell, ele era muito rigoroso com a ciência das coisas, das histórias, né? Então, ele tem um caso muito famoso, inclusive vou contar um spoiler gigante para vocês, mas vai valer a pena porque é legal. O Campbell, ele recebeu uma vez uma história de um autor novato e ele leu a história e falou, muito bacana, mas esse final não dá certo, né? A história era sobre um astronauta, o combustível dava certinho para essa viagem espacial, não tinha espaço para mais ninguém na nave. E um dia ele estava no meio do caminho e ele viu uma menina dentro da nave, escondida, com bagagem ainda por cima, muito folgada. E aí ele falou para ela que não era possível ela viajar junto com ele porque o combustível não daria para os dois, né? A nave estava muito pesada, era uma nave muito leve, então eles não podiam viajar juntos. E toda vez que esse escritor entregava esse texto reformulado pro Campbell, ele falava, eu sei que você está tentando salvar a menina, mas não vai dar certo, você não pode salvar ela. E depois de muitas e muitas discussões, ele realmente mata a menina na versão final do texto. Esse texto se chama The Cold Equations, é sensacional, brilhante, e é extremamente simples, muito fácil e extremamente agoniante. Né? É muito difícil de ler também ao mesmo tempo. E então, o Campbell, junto com outros autores de ficção científica, outros editores, eles revolucionaram um pouco a forma de contar histórias de ciência nessa época. Né? As revistas populares, elas popularizaram, né, muito do que se fala, né, da ciência, que se falava de ciência na época. E, ao mesmo tempo,
elevaram a qualidade desses textos, né? Vocês vão ver aí alguns textinhos meio engraçados ainda, porque sempre tem essa pegada pulp, né? Mas ao mesmo tempo, essas revistas foram a força que o gênero, né, a ficção científica precisava, em termos de compromisso mesmo com a ciência, né, e tudo, que o Verne, por exemplo, não tinha tanto assim, para aquilo que a gente chama de Era de Ouro da ficção científica. A Era de Ouro da ficção científica, por sinal, coincidentemente, aconteceu na mesma época da Era de Ouro das viagens espaciais, né, porque ela era... naturalmente o mundo bebeu muito dessa fonte, né? Então, a partir dos anos 50 até o finalzinho dos anos 60, né? 69, se falou muito sobre viagens espaciais, viagens a planetas desconhecidos, né? Foi um tema que não só estava muito na conversa dos cientistas, mas no imaginário popular mesmo. Então, se você for procurar no Google, né, jornais dessa época, você vai ver uma grande safra, né, de notícias, de matérias sobre esse assunto. Né? E, naturalmente, é mais ou menos o mesmo efeito que houve na época do Copérnico, né? Então, aquele entusiasmo, né? Aquela polêmica geral de falar de um único assunto, né, no mundo, tomou conta da literatura, né? E foi esse grande salto para a humanidade também que levou a gente aos 3 maiores escritores de ficção científica do século XX. Não podiam ser caras mais diferentes, né? Para quem conhece Ray Bradbury, Isaac Asimov e Arthur C. Clarke, tinham estilos completamente diferentes de falar sobre o espaço. Então você tem o Ray Bradbury, que era basicamente um poeta, né? Ele tinha um uso muito bom das palavras, né? Todo mundo que lê Bradbury diz que ele é muito humano, é como se os outros fossem alienígenas, mas tudo bem. E ele, inclusive, ficou muito popular aqui no Brasil, e foi mais ou menos por causa dele que a gente teve uma ficção científica muito forte nessa época no Brasil também. O gênero veio para cá com muita força, né? Ainda que a gente não falasse tanto de viagens espaciais, que talvez fosse uma síndrome de cachorro pobre, assim, né? De cachorro coitado, assim, que o Brasil não tinha tanta expressividade assim no cenário de viagens internacionais, né, espaciais, né? Mas ele veio para cá com muita força e mais ainda, né, no resto do mundo. Então, a gente tem muito uma impressão, né, de que a gente está falando de literatura global aqui, né, mas a gente está falando de pontos muito específicos, né? Você tem, na França, você tinha o Verne, depois você tinha o Wells na Inglaterra, e esses 3 caras são americanos não por uma coincidência, né? Eram tempos muito otimistas, né, em termos de viagens espaciais. Então, os Estados Unidos, eles realmente se gabavam muito dentro da literatura sobre esse feito deles, né? Eles acreditavam que os Estados Unidos não eram vítimas do futuro, não. Eles eram os grandes líderes do futuro, né? E, bom, isso vai ser muito dito dentro dessa literatura, né? O Bradbury, da forma poética dele, o Asimov, de uma forma engraçada e, ao mesmo tempo, meio curiosa, assim, meio estranha, né? E o Clarke com a alta, né, ficção científica, que era mais pesada em termos de ciência, assim, né? Ele tinha grande primor, ele acreditava muito, né, no trabalho científico, assim. Então, ele fazia questão que todo o argumento dele fosse muito bem construído. Isso é uma herança que ele teve das revistas pulp, da época do Campbell, né? Ele também colaborava, então ele teve editores muito exigentes, né? E então esses caras, eles moldaram a ficção científica, né? Moldaram um pouco do nosso imaginário de ficção científica hoje, inclusive do espaço, né? A gente tem grandes exemplos não só na literatura deles, mas nos filmes, né, que eles inspiraram, né, como Odisseia no Espaço e tudo mais. Mas assim como esse otimismo era contagiante, né? Então nunca se falou tanto de ficção científica, nunca se falou tanto de viagens espaciais, uma hora tinha que acabar, né? Então a ficção científica, ela tem muito disso, né? Ela tem vertentes e fases que contradizem uma outra. Logo depois desses grandes nomes, né, o próximo grande nome da ficção científica seria o Philip K. Dick, que não tinha nada a ver com isso. Ele não queria saber de otimismo, ele não queria saber de grandes viagens espaciais, ele acreditava muito na essência do ser humano e como a gente tinha que lidar com essas responsabilidades tecnológicas tão grandes, né, tão fortes, né? Então, meio sem saber, o Philip K. Dick,
Ele popularizou o gênero também, né? E... Oi? Como é que você pode dizer que o Bradbury era um otimista se ele fez uma distopia das mais famosas? Isso não quer dizer que ele não seja um otimista. Não parecia um futuro muito interessante. Não é muito brilhante, né? Mas ele não era talvez conhecido tanto pelo otimismo, mas pela poesia, assim, dele, né? Então ele falava de forma muito bonita sobre coisas muito duras. Acho que a gente conhece mais assim o Fahrenheit 451. Que é uma distopia terrível. Tá pensando nisso. É uma distopia horrorosa. Mas eu li os contos dele. Livros queimados, grande drama. Mas ele ainda tinha um fundo de esperança. Então, ele não deixava a esperança morrer, na verdade, eu acho. Ele, por exemplo, o Fahrenheit termina de uma forma muito otimista. Tanto o filme quanto o livro, ainda que tenham finais muito diferentes, né? Aliás, não sei se vocês viram o filme, é interessante também. O filme está mais famoso do que o livro. Né, acho que sim, né, pelo diretor e tal. Mas ele tinha aquele fundinho de a humanidade vai vencer no final, bem no final, a última página, assim. Já o Morte claro que ele não fazia questão, não. Se vocês leram O Fim da Infância, dureza, aquele livro. Aí, ó, temos gosto também. Mas eles popularizaram muito o gênero, né? E entraram mesmo nesse mundo em que era comum falar de ficção científica, né? Que era comum de pensar sobre esses assuntos, né? Mas como eu falei, o Philip K. Dick, ele mudou isso, né? De uma forma não totalmente intencional, assim. Inclusive a obra mais famosa dele, né? Que é, se não me engano, acho que em português ficou Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, né? Será que os androides sonham com ovelhas elétricas? Isso, será que os androides sonham com ovelhas elétricas? Livro excelente, vocês não leram, leiam, por favor, é muito incrível. Mas ele também, com muita ironia, com muita piada, com muita graça, ele vai, e também com uma pitada de tensão e horror, ele vai questionar a validade dos seres humanos nesse novo contexto ricamente tecnológico, né? Então, o próximo passo da ficção científica, né, no contexto mais ou menos global, não é muito justo falar isso, mas nos termos que a gente tem, né, nos referências que a gente tem, o próximo passo seria o pessimismo, né, que é traduzido por cyberpunk. O Philip K. Dick, ele não tinha a menor intenção de escrever um livro cyberpunk, ele não escreveu, na verdade. Será que os androides são ovelhas elétricas? Não é cyberpunk. Inclusive, ele não é uma referência desse gênero, desse subgênero, né, na ficção científica. Ele, junto com outros autores do tempo dele, criou as bases para esse pessimismo, né, que motivou, né, a década de 80, inclusive pelo contexto histórico, pelas guerras, né, pela aquela queda da empolgação com as grandes viagens espaciais. Então, você tem aqui, né, no cyberpunk, você tem outros tipos de referências. Você tem o neuromancer, né, que é uma literatura muito voltada para o indivíduo, né, e pela crise que é viver num mundo ricamente tecnológico, e por aí vai. Nesse momento, a partir desse momento, a astronomia fica um pouco mais de lado na ficção científica, né? Ainda que a gente tenha obras expressivas o tempo todo, né, escritores pontuais aqui e ali, o mundo ficou mais tímido, para se gabar, né, tanto assim das viagens espaciais, das colônias, das grandes, né, invenções. Assim. Isso porque Star Wars ainda estava nos cinemas, né, então rolou um certo desconcerto assim, no final dessa época. Né? Mas, então, é aí que começa a cair um pouquinho dessa empolgação. Né? Então, depois dos anos 80, o que a gente tem na ficção científica é pulverização. É o que a gente chama de ficção científica pós-moderna, né? Quando a gente não sabe exatamente o que dizer, a gente fala que é pós-moderna. Porque você tem muitos temas, muitas pessoas escrevendo sobre tudo, então você tem pessoas reacreditando no Wells, sabe, tentando renovar as histórias dele, você tem pessoas muito pessimistas, né, como o William Gibson, que escreve até hoje, você tem essa grande variedade de humores, né, de sentimentos em relação à ciência, à astronomia, às viagens espaciais, tudo. E meio que está assim até hoje. Então,
Aliás, é muito difícil, né, falar sobre tempos tão próximos, né? A literatura não consegue ler tão bem assim nos últimos 20 anos, né? E, então, fica um pouco essa dúvida, assim, né? Como que a gente lida com a ficção científica, com a astronomia hoje, né? Porque é um assunto que, digamos assim, ficou, né, mais um pouco esquecido, assim, né? Ainda que ele reapareça né, na literatura pontualmente, assim, em filmes pontualmente também, ele ainda é um pouquinho uma incógnita, né? Então, o que você pode dizer, assim, um pouco, é que existe uma tentativa de reencantamento desse tema, né? Então, mas é um reencantamento cognitivo, vamos dizer assim. Porque agora a gente já tem todos esses conhecimentos sobre como o espaço funciona, a gente nunca teve tanta informação sobre esses assuntos, né? Você pode, todos os dias, receber uma imagem diferente da NASA na sua casa, no seu e-mail, né? É muito acessível, é muito fácil estudar esses assuntos. E, ao mesmo tempo, é um desafio, né, para os escritores de agora escrever ficção contemporânea, sabe, sobre os tempos que a gente vive, assim. Parece que existe uma certa preguicinha, assim, de escrever ficção científica tão inspirada no que a gente vive hoje, nos contextos de hoje, né. Então, existe até gente que fala, né, que a gente não consegue mais escrever ficção científica porque a gente virou ficção científica. Não é bem assim, né, existem outras formas de pensar, né, esse tipo de literatura. Inclusive, eu tinha planejado trazer um pedaço do Dr. Who hoje, porque o Dr. Who, não sei quem vê, é uma dessas séries que está aí há muito tempo. Ela, inclusive, ela começou nos anos 60, né? Então, é uma série de ficção científica mais antiga que a gente tem, mais antiga que Star Trek. E ela busca o tempo todo esse reencantamento, ainda que não seja da forma como a gente acredita que seja mais legítima, né? Que era a ficção científica do Isaac Asimov, né? As pessoas realmente estudavam ficção científica. O Dr. Who tem muito a ver com fantasia, muito misturado com outros gêneros, né? Então é um pouco de space opera, que era um termo muito comum nos anos 40, 50, né? Que era a época das revistas Pulp. E ao mesmo tempo quer mostrar que o espaço realmente é bonito, que a gente pode conhecê-lo melhor e ainda assim apreciar a beleza dele, né? Então, mais ou menos isso da minha parte. Quero saber de vocês, se vocês têm perguntas, se vocês querem conversar, alguma coisa, dúvidas. Faltou falar do Mochileiro das Galáxias. Ah, faltou. O Mochileiro das Galáxias, ele está nesse movimento junto com o Philip K. Dick, dos anos 70, que a ficção científica também começa a tirar para todo lado, assim, né? Eles apelam muito pro humor, né? E o Douglas Adams, né, ele era parte do Monty Python, né? Então o cara sabia de humor como ninguém, assim. Então ele brinca justamente com os estereótipos que a ficção científica construiu, né? As máquinas engenhocas que não servem para nada, ou que servem de uma forma muito misteriosa, né? Tem outro cara que era muito legal dessa época, que inclusive tinha uma rixa muito forte com o Philip K. Dick, que era o Stanislaw Lem. Ele ficou muito famoso pelos Solaris, né? Que virou filme e tal. Mas ele era um cara muito engraçado, tão engraçado quanto o Douglas Adams. O Douglas Adams, a ideia dele de uma espaçonave movida a más notícias, porque o gerador de probabilidade infinita também. É sensacional, né? E ele realmente, ele era um ponto de luz, assim, na ficção científica. Poucas pessoas foram tão engraçadas quanto ele. Que é um gênero meio sisudo, assim, né? Na década de 80, eu ia em qualquer livraria, tinha um monte de livros da Asimov, um monte de livros do Clarke. Agora eu vou numa livraria, só tem mago, fada, princesa. O que acontece? Então, né? Eu acho que é um pouco desse negócio do reencantamento, assim. A ficção científica, depois dos anos 80, voltou a ser muito nichada. Especialmente por causa do cyberpunk, assim, né? Que ele não era tão acessível quanto, sei lá, Chewbaccas, cantores, sabe? A ficção científica, ela teve esse momento de popularizar demais, assim, né? E todo mundo gostar e falar sobre isso, e depois se recolheu, né? Voltou a ser um pouco pessimista e escura, né? Um patinho escuro e tal. Então, eu acho que isso ainda é uma consequência. Enquanto isso, né, a fantasia ela tem outro caminho que só sobe, assim, né? Então,
hoje em dia a gente vai muito ver, falar de fadas, magos e Negros terríveis. Exatamente. Então, dizem que a fantasia ela é a literatura dos tempos de crise, né? Às vezes é um símbolo aí que a gente está vivendo, realmente. Você acha que tem menos ficção científica hoje em dia porque tem menos empolgação com o futuro? Porque, por exemplo, no fim do século XIX, o futuro ia ser incrível, né? Ia ter máquinas voadoras, ia ter eletricidade, comunicação instantânea. Na década de 60 o futuro era espetacular, né? Ia ter viagens para o espaço, colônias na Lua. E hoje em dia o futuro é, sei lá, um iPhone um pouco menor, um pouco maior. Será que não tem essa empolgação que antigamente tinha? Eu acho que é essa dúvida que fica, né? Se a tecnologia que a gente espera é muito menos festiva, assim, né? Cláudia, se a gente não teria tempos de novo geocentrismo, Pode ser, né? você Olha só. pensa em termos da Terra. Próxima palestra vai ser sobre isso. Eu vejo isso, por exemplo, através de remakes de filmes. Sim, isso acontece o tempo todo, né? Então, por exemplo, você tem o Total Recall 1, Sim. que é uma viagem para Marte. Até interessante, né? O Total Recall 2 é uma droga, não está em lugar nenhum. É um túnel que atravessa a Terra. Uhum. Aí eu fui esperar que, né, quando fizesse um remake da Guerra dos Mundos, da Guerra dos Mundos, também. surgisse alguma coisa interessante. Mas não, de novo, brota do centro da Terra. Então, eu acho que isso é um símbolo, né, dos tempos. Dos nossos tempos. E essa preocupação, assim, excessivamente geocêntrica com crise ambiental. Sim. Então, que é uma desde a coisa- década de 80, fica batendo. É na mesma tecla. Pode ser, é um ponto interessante, assim. Em uns 20 anos a gente conversa. E os russos? Oi? E os filmes russos? Filmes russos? Por exemplo, Solares. Target. Mas o que você quer Então, ou dizer? seja, eles não estão retomando uma outra linhagem? Talvez. É bem possível. Entendeu? Porque, então, é esse negócio de cultura Porque pulverizada, Tarkovsky. né? Tarkovsky, ele pega uma outra Outra linhagem. linhagem, Entendeu? Ou sim, seja, sim, ele está físico. Sim. Ele releva esse tema da série. Sim. Exatamente. Não, aliás, o que mais tem é releituras obscuras, assim. Esse é o problema da ficção científica, é um negócio que eu estava falando, mas ela é muito pulverizada, então muita coisa bacana sendo feita que a gente não tem conhecimento por ser muito nichado, assim. Eu mesmo participo de uns, sei lá, 10 grupos de discussão e todo mundo fica me boiando, sabe, às vezes, porque ao mesmo tempo que você tem grandes produções, né, sei lá, tem o Gravidade, que é talvez um dos filmes mais recentes de ficção científica, assim, você não tem mais aquelas grandes aventuras, né? Não sei se... Tem uma coisa meio decepcionante. Você falou do Prometheus, por exemplo, né? Prometheus e não cumpriu, né? Como... Tava ouvindo outro dia. Meu Deus do céu. Assim, é meio decepcionante porque a gente já viu isso, né? A gente já viu essas histórias acontecendo, a gente já viu as crônicas marcianas, a gente já viu coisas realmente boas e profundas sendo ditas. Então, muitas vezes falam, né, que o melhor da ficção científica já foi, assim, não tem mais conversa, né? Mas eu particularmente acredito que é só uma nova fase que a gente vai entrar, assim, que é uma nova forma de contar a história. A minha ideia é que atualmente está difícil ter mais criatividade do que o mundo atual está fazendo, porque se você tiver realmente uma boa ideia de ficção científica, você pode patentear e fazer que nem aquele troço do Facebook, que aliás nem era a ideia do tal do Zuckerberg. Tem um livro chamado Endless War, no Guerra Sem Fim, que ninguém aqui no Brasil sabe desse livro. E ele fazia uma versão do Starship Troopers, uma outra versão do Starship Troopers sobre uma guerra que avançava 400 anos no tempo. E esse livro aí, o cara acabou fazendo uma continuação desse livro. Na verdade, ele fez um spin-off, depois fez uma continuação. E nessa continuação, ele já tentou incluir uma espécie de Facebook no negócio, porque era o mais próximo, assim. Mas ele nem se aprofundou muito na ideia desse Facebook. Você estava vendo que o cara tinha que tentar botar elementos da atualidade já puxada assim no futuro, mas ele não tinha ideia, assim, você vê uma... Mas eu tenho uma sugestão para vocês, ó, agora nunca falei para tanta gente ao mesmo tempo. Yes. Assistam uma série chamada Black Mirror.
inglesa, assim, uma das coisas... ela tá concordando comigo. É uma das coisas mais maravilhosas feitas sobre ficção científica nos últimos, sei lá, muitos anos, assim. Vale a pena ver, e tem todo tipo de assunto. Eles realmente aproveitam essa história de cultura pulverizada, assim, pra falar de tudo, e tudo é brilhante. Stargate é aquela coisa toda que eles falam? Oi? Stargate? Stargate, Porcaria. não sei, eu não acompanhei tanto, assim, pra não falar que tão bom, mas... Então temos outras opiniões aí. Não, eu só assisti o primeiro lá, até achei o tema interessante, mas aí eu ouvi falar que ele já virou série, mas eu tenho umas 3 ou 4 séries na lista para poder terminar de ver. Pode botar Black Mirror também, tá também. Já assisti o Lost. O Lost eu Ah, assisti ok. difícil, mas... Ok. E o final? Mesma coisa que todo mundo achou. Era pra enterrar a série, pra nunca mais fazerem um spin-off em cima Exatamente, do Lost. Eles conseguiram. É difícil, mas eles conseguiram. Mais alguém? Oi. Eu gostaria de saber um pouco sobre o gênero steampunk. Aham. Você sabe mais ou menos como nasceu, se tem algum autor que seja mais referência ou da sei lá. Então, sempre tem aquela coisa, mesmo na ficção científica, né, mainstream, que é difícil pontuar começos de coisas, né? Porque parece um anacronismo tudo, assim. Mas o steampunk a gente pode ter certeza que estava muito em voga nos anos 80 também, né? Então, a partir daí que ele deslanchou mesmo, né? Antes de se falar sobre máquinas voadoras, você vai falar que o Júlio Verne era steampunk? Não faz sentido, sabe? Porque era a realidade dele, né? Era aquela sociedade que ele vivia. Então, o steampunk, ela é uma conversa bem como que chama? Com um propósito, assim, né? Que é recuperar o melhor do que já teve, né? Criar em cima, né? Mas acho que é seguro falar que lá para os anos 80 já tinha esse movimento, assim, do steampunk. Ele ficou muito popular, né? Dos anos pra cá, assim, né? De novo, as coisas voltam, né? Tem alguma referência, assim, que seja mais marcante do steampunk? Tem que pensar sobre isso. Me manda um e-mail! Porque eu vou pensar um pouquinho se tem alguma obra muito marcante, assim. Que é um nicho muito forte, né? Também. Então, não sei se a gente consegue falar de obras tão pontuais, assim, né? Tão marcantes como, sei lá. 20 e tantos anos. Ela disse que o primeiro presente que ela quis, assim, do pai dela foi uma máquina de escrever. A partir daí eu consegui entender o que é steampunk. Ela não queria um iPad, ela não queria nada, ela queria uma máquina de escrever. É muito estético também, né? Um movimento muito pela beleza das coisas antigas, né? É um pouco inspirado no Verne, mas é bem difícil de falar que ele era steampunk. Ele não é. Oi? Na revista Pop que você passou, tinha uma sessão que o cara mostrou uma derivada que falava da variação da população. Então eu fiquei pensando, de uns tempos pra cá, seria que o rigor científico na ficção científica meio que caiu? Eles passaram mais a isso para explorar o ser humano em vez do que as possibilidades da ciência em si? Não sei se o rigor científico necessariamente caiu. Mas acho que ele parecia mais pronunciado, assim, nos anos 60, né? Quando você tinha a grande Era de Ouro, que era aquela disseminação toda da ciência, né? Não sei, eu conheço muitos escritores bem esforçados, assim. Então não sei se dá pra falar. Mas ao mesmo tempo você tem tanta mistura com outras coisas, sabe? Você sempre dá um jeitinho. Então, isso aqui não é ficção científica, é ficção com fantasia e ficção científica. Então você consegue, sabe, dar jeitos nas coisas, né? Não sei. Mas é raro, assim, ter tantos escritores de alta ficção científica que prezam mesmo pelo rigor, assim. Hoje em dia a gente tá mais folgado mesmo, mais preguiçoso. Não sei. Essa é a minha impressão, talvez outras pessoas tenham diferente. Oi? Na verdade, acho que minha impressão, na verdade, é meio ao contrário. O rigor científico aumentou, assim. Porque com acesso à internet, assim, e como você falou, o acesso à informação também, fica fácil criticar uma coisa se ela não cumpre científico. Vai ter muita gente para criticar, falando, olha, isso aqui está totalmente fora da ciência, assim. Então fica mais difícil você escrever
ter coragem de escrever e expor um trabalho se você não tem certeza científica daquilo. Mas então, eu imagino que meio que esse pessoal dos anos 60, assim, eles criaram um novo nível, sabe? O rigor científico, acho que tem a ver com extrapolar aquilo que todo mundo já deveria saber. Sim, mas assim, a prova da probabilidade daquilo, porque é uma ficção, mas tem que ter um pé na ciência, né? Sim. Então, você... Depende, né? Por exemplo, no Dr. Who também tem máquinas movidas a, sei lá... Mas não beira a fantasia desse cara? Sim, é. Mas é mais abrangente, mais certo. né? Quando um cara se propõe a escrever autoficção científica, ele sabe com o que ele está lidando. Em geral, as pessoas não são tão... existe um mínimo de ciência que você deve saber, mas não é tão rigoroso assim. Tenho a impressão um pouco que a ciência não é tão bem aceita pelo público hoje. Porque na Revolução Industrial, na década de 60, como você falou, com o Homem da Lua, tudo, tinha um grande incentivo à ciência, tanto pelo governo quanto pela mídia. As pessoas achavam aquilo uma coisa importante. E hoje a impressão que eu tenho é que a ciência é meio inatingível, é muito difícil, você tem que ter um PhD para conseguir entender física. E talvez seja um pouco questão de divulgar mais, de tentar falar com uma outra linguagem, não sei. Eu nunca tinha pensado assim, realmente ser tão ligada à ficção. Vindo de uma cientista, dá pra acreditar nessa palavra. Mas é engraçado, né? Visão de fora de um gênero, assim. Então... Não vejo nenhuma das obras novas falar de matéria escura ou energia escura, por exemplo. Mas esse é o problema, a gente não conhece todas elas, a gente não conhece nem metade do que está sendo publicado. Alguém aqui já ouviu falar de algum vencedor do Hugo nos últimos, sei lá, 5 anos? Ah, você não conta. Tô brincando. Mas então, é muito raro. É a Wikipedia, a lista de todos os vencedores. Ah, ok. Eu pensei nisso. A gente checa o dia todo. F5. Tipo, popularizou, acho que é isso que eu tô falando. Mudou. Você falou que a ficção científica no Brasil tem um reflexo muito forte. Exemplos de autores de livros que foram essa força naquele período. É claro que eu não vou lembrar mais de nenhum, eu tô brincando. Você tem... deixa eu pensar. Você dá uma pensadinha, porque ao mesmo tempo que você tem autores bem de nicho, né, da ficção científica, você tem grandes autores renomados escrevendo ficção científica. Então, por exemplo, você tem Guimarães Rosa, sendo um grande divulgador de ficção científica, ele era super fã, escrevia cartas para vários escritores, ele era bem próximo de alguns escritores de ficção científica, mas posso ver isso para você. Assim, se for influência brasileira, foi um brasileiro que estimulou o Arthur Clarke a fazer a continuação do 2001, Uma Odisseia no Espaço. O cara fez até um conto assim, de como ele achava que seria uma continuação. Ele foi publicado na revista Playboy 300 anos atrás. E assim, me lembro vagamente que ele reconhecia que muitos fãs me ajudaram, inclusive um brasileiro, não citou o nome. E teve isso. Agora, a ficção espacial brasileira... Espacial não tanto. Espacial não teve muito... O tema do Brasil mesmo era o alienígena e o robô. Assim, pelo menos nos anos 60, assim, era onde gravitava as atenções. Assim. Tanto que você tem uma brincadeira muito forte entre a figura do alienígena e a figura do colonizador, né? Então, para um país, né, que foi colonial, né, que foi colônia, é muito interessante ver como essas coisas se misturam, assim. Tem um autor que me fugiu o nome agora, infelizmente, mas que ele escreveu uma história de um alienígena que vem pra cá, ele vai pro Rio de Janeiro, roubam o capacete dele quando ele chega, aí dois menininhos, assim, aí ele é ajudado por um cara, né, a sobreviver aqui, né, encontrar o capacete dele de novo, e nisso eles vão tomar uma cachaçinha, só pra ambientar, e nisso o alienígena percebe que cachaça é o que move a espaçonave dele, que ele pode voltar pra cá. Então, é muito engraçado, assim, tem muita história boa, assim, mas que o alienígena ele é inserido nesse contexto do jeitinho brasileiro, sabe, dos grandes mitos, né, que a gente fala sobre o Brasil,
E o Brasil acaba se safando, né, dessa nova colônia, né? O Monteiro Lobato pode ser considerado alguma coisa dele. Não posso falar dele. Não posso. Não, é super complicado. Ele é assim, já escreveu ficção científica, né? Alguma coisa próxima, parecida com a Turma do Sítio Pica-Pau Amarelo vai pra Marte, aí depois vai pra... Viagem ao céu, né? Olha, não se liga. Fale aqui que ninguém vai ficar bravo. Não, porque ele foi um escritor de ficção científica, né? Ele foi... Mas... preconceituoso. Bem preconceituoso, mas sim, foi. Olha lá, quem manda aqui com o Diga. E na América Latina? Porque tem uns caras novos, né? Na Argentina. Então, a América Latina é super legal. Assim, você tem esse contexto bem espalhado das colônias, né? Então, a ficção científica que a gente fazia aqui no Brasil era muito diferente do que fazia, sei lá, no Chile, né? É que vai mesmo de cada país, assim, e ao mesmo tempo você tem uma mistura com o realismo mágico, né? Que é ainda, né, uma corrente muito forte, né? Na América Latina praticamente inteira, né? Mas você tem esse tipo de encontro, assim. É sempre complicado falar, porque... Complicado não, bem interessante, mas é muito rica, assim, a história, né? De falar superficialmente, assim, mas você tem toda essa cultura da exploração, sabe, das colônias, de como países em situação de risco, né, ou pobres, lidavam com a existência espacial, né, de outros planetas, de alienígenas. Mas o Brasil foi um dos grandes nomes, assim, na ficção científica nesses anos. Ainda que fosse uma coisa muito de fãs, né, então, enquanto nos Estados Unidos, na Inglaterra, estavam surgindo os primeiros teóricos da ficção científica, aqui a gente escrevia, né, tipo, zines, né, coisinhas bem de fãs, assim, uma coisa bem de fã para fã. Alguma pergunta? Vamos agradecer de novo a Cláudia. Cláudia, diz o número